Hoje nós vamos trazer aqui um tema dentro do Papo Empreenda, muito solicitado por vocês, que é como iniciar no seu consultório, você enquanto terapeuta, utilizando a estratégia MVP, tá? Então, vou trazer para vocês aqui o conceito de MVP, para que vocês possam conhecer, né, o que é isso, o que significa essa sigla, né? E eu vou trazer para você o conceito e vou trazer também algumas estratégias para que vocês possam aplicar aí, tá? Deixa eu só tirar aqui o volume que está me atrapalhando aqui do meu iPad. E aí, meninas, bom dia para quem está chegando. Boa tarde, quase. Aliás, boa tarde, né, gente? Estou totalmente desorientada. Deixa eu só tirar aqui o som. Eu não estou conseguindo a transmissão aqui no YouTube, mas eu vou ver. Vou continuar aqui pelo WhatsApp ou pelo Instagram mesmo, tá? Então, gente, é o seguinte: muitas dúvidas de vocês chegam aqui perguntando sobre como começar do zero, se é realmente possível começar do zero, quais são os caminhos que a gente pode estar intercalando ali, né, para poder chegar ao objetivo principal, que é abrir o consultório. E muita gente quer saber qual é a estratégia MVP, o que é que a gente deve priorizar na estratégia MVP, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu considero relevante, que eu trago isso dentro do meu programa de uma forma mais aprofundada, dentro do Empreenda. E espero que vocês estejam aí atentas para anotar, né, para absorver esse conteúdo aqui da melhor forma possível, tá bom? Então, dentro do que seria o conceito de MVP, essa sigla, né, que é uma estratégia de mínimo viável possível, essa estrutura de mínimo viável possível, ela foi desenvolvida, na verdade, para a criação de produtos, né? Então, quando se fala em estratégia MVP, se você for aprofundar mais esse assunto, ele deu início com essa questão de produto, de você criar, por exemplo, um protótipo de um produto e ali utilizar os mínimos recursos para saber se aquilo ali vai dar certo ou não, né? Fazer testes consideráveis para que esse produto venha de fato a ter, né, a sua execução, certo? Então, dentro do que a gente fala aqui sobre consultório, sobre negócio, sobre digital, você pode também estar utilizando dessa estratégia para que você possa utilizar nos seus projetos, né? E dessa forma, o mínimo viável possível é uma forma de você começar, mesmo que, entre aspas, do zero, com os recursos que você tem, com o que você pode, no seu momento agora, tá? Dar prioridades àquilo que realmente é mais importante, sem deixar de dar os passos que são significativos para você chegar de fato onde você quer. No caso, ter o seu negócio, viver do seu negócio. E parada onde você está, você não vai conseguir. Para que você consiga chegar aos seus objetivos, utilizando ou não a estratégia MVP, você precisa dar passos significativos para poder chegar ao seu objetivo, né? Parada, ninguém sai do lugar. Não é só para abrir o consultório, é para outras coisas também, né? Então, a gente precisa realmente estar em movimento. E, muitas vezes, o que acontece? A maioria das terapeutas que ainda não abriram, que tem medo, que tem receio de abrir, tem essa certa insegurança, é porque foca muito ali nessa desculpa, né? Nesse consolo, nesse comodismo, dizer, é porque eu não tenho como começar com tudo, é porque eu não tenho todos os cursos, é porque eu não tenho todos os recursos, eu não tenho todos os investimentos financeiros necessários. Eu acredito muito, porque eu vejo as minhas alunas executando essa estratégia com muita maestria, que é possível sim você aplicar essas estratégias de forma segura, dando prioridade àquilo que realmente é importante para você começar, tá? Deixa eu cumprimentar aqui vocês que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui as minhas alunas queridas. Então, gente, o primeiro passo para que você, digamos assim, né, que uma das estratégias para você começar usando a estratégia MVP é definir basicamente, tá?
Não é de uma forma aprofundada. Qual o modelo de negócio que você quer começar? Por exemplo, o nicho específico, a forma de atendimento, tempo de atendimento, se você vai começar mesmo no seu consultório ou se você vai começar sublocando horário, turnos, uma sala, ou talvez abrir em parceria com a outra colega. Eu sei que muita gente tem dificuldade em achar uma parceira, né? Deixa eu só diminuir aqui o meu volume, que está atrapalhando. Tem dificuldade em encontrar uma sócia, né? Uma parceira, para poder dar início a esse negócio. Muitas vezes, algumas profissionais se sentem mais seguras em começar com a outra pessoa, né? Só que aí é o seguinte, vocês não podem esperar o melhor momento, ter essa pessoa perfeita, né? Ter a melhor oportunidade, tá? Esperar abrir esse negócio com tudo pronto, tá? Eu nunca comecei um negócio meu com tudo pronto. Sempre foi na estratégia MVP. Não necessariamente por não ter os recursos, mas por precaução, por planejamento, por priorizar, porque a gente não tem só isso para fazer, a gente tem outras coisas. Então, assim, é um passo importante de você definir esse modelo, porque você pode começar, por exemplo, sublocando turnos, até mesmo horários. Você pode, de repente, estar trabalhando em um lugar, um serviço público, uma clínica, ou enfim, você está no CLT ou está prestando um serviço, mas você pode fazer essa transição com segurança, tá? E aí, essa é uma estratégia de você começar a pensar qual o modelo de negócio que eu quero ofertar para eu já começar pensando nesse modelo, né? Quero atendimento particular, eu quero atender tantas vezes por semana, qual vai ser o meu tempo de sessão, tudo isso aí vai contribuir para que você consiga ter uma visão melhor e não deixar para depois esse começar, né, dentro da estratégia MVP. Então, antes de você começar a investir no consultório, é muito importante que você entenda onde você quer estar daqui a algum tempo. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses. Isso tudo tem muito a ver com o que você está idealizando para o seu futuro. Outro ponto, você não necessariamente vai começar sublocando ou alugando uma sala por turno ou entrando em parceria. Você quer mesmo estar no seu consultório. O primeiro passo é você encontrar um lugar, um local para os seus atendimentos que seja de mais baixo custo, tá? Um local onde você possa, de fato, pagar esse aluguel, porque a gente sabe que para começar no consultório a gente já entra com esse espaço, essa estrutura física, se você for para uma estrutura física, né? Se você for para um online, não necessariamente, por isso que é importante a gente falar aqui do digital, né? Eu tenho uma aluna minha, a Luana, que ela está desenvolvendo um modelo de atendimento via teleatendimento que está dando super certo, né? E estratégia MVP também, até que ela, de fato, dê passos mais significativos para ter a sua estrutura física. Então, tem terapeuta que está dormindo no ponto, tem terapeuta que não está entendendo como é que funciona esse jogo aqui do digital, tá? Então, dá para levantar um caixa, né? Dá para você se organizar financeiramente, fazer esse planejamento com mais assertividade e segurança. Porque se vocês se sentem insegura, vocês estão procurando segurança. Só que essa segurança integral, né, plena, isso não vai acontecer do jeito que vocês pensam. Porque hoje a gente está aqui idealizando uma coisa, amanhã é outra. Daqui a pouquinho, hoje mesmo, olha, para você ter ideia, hoje meu carro foi para revisão. E eu estava prevendo essa revisão, mais alguns ajustes, algumas coisas que a gente queria fazer lá no carro e tudo mais. Só que quando chegou lá, que foi feita a avaliação, identificaram que os pneus do meu carro, eles precisavam ser trocados. Isso não estava dentro do meu planejamento. Mas a gente precisou, né, investir agora nos pneus do carro para poder, né, a gente conseguir manter o carro funcionando, andando com segurança, né? É isso que vocês procuram. Ou seja, estava dentro do nosso planejamento uma parcela, né? Uma situação, um contexto. E de repente esse contexto mudou. Então, gente, não vai ter o momento certo. Não vai ter a melhor oportunidade. A gente não vai conviver nesse processo de abertura, de consultório, de empreender, né, de estar dentro do nosso próprio negócio sem imprevistos.
Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa mentalidade, a nossa resiliência, a nossa tomada de decisão, as nossas intenções futuras. Ó, isso aqui, trocar o pneu é importante. Ter um local estruturado de baixo custo é importante. Então, o que é prioridade agora? Então, a gente vai focar no que é prioridade. Porque sem uma estrutura física, caso você queira abrir numa estrutura física, você não consegue atender. Mas você também não precisa encontrar uma estrutura física de 100 metros quadrados, com tudo muito bem localizado, né? Assim, de imediato, você pode sim exigir uma localização legal, um espaço legal, mas dentro do que é mínimo viável e possível para você, que está dentro do seu orçamento e das suas condições. Então, quando a gente pensa em escolher um lugar muito caro, que está fora da nossa realidade, a gente ainda está em processo de captação, de se firmar dentro desse negócio, pode ser que isso cause alguma frustração para você, né? Isso pode vir aí comprometer os seus rendimentos, o seu faturamento e também a saúde do seu negócio. Então, pensando em estratégia MVP, é interessante você ter um lugar que tenha um baixo custo, tá? O terceiro ponto, principalmente para os terapeutas ocupacionais, quando se fala de equipamento, a gente quer começar com todos os equipamentos, com todos os cursos. Ontem eu trouxe aqui nos meus stories a dificuldade que a gente tem em priorizar, pensando em planejamento de tempo e financeiro, né? Na questão dos equipamentos, fazer um levantamento, uma lista de quais equipamentos são essenciais. Se você já tem um nicho definido, muitos terapeutas ainda não têm nicho definido, ainda vai passar por um processo de captação, por exemplo, já tem uma ideia, uma intencionalidade ali. Mas muitas vezes você vai entender a demanda dos seus clientes. Oi, Kelly, tudo bem? As demandas dos seus clientes, dos seus pacientes, conforme você for atendendo. Hoje mesmo eu estava aqui atendendo uma criança, a gente estava fazendo uma atividade de treino de AVDs. E aí eu percebi que eu estava precisando de uns recursos aqui para ampliar as possibilidades para essa criança. Rapidamente eu peguei ali o celular e coloquei dentro da minha lista, que eu tenho uma lista de materiais e recursos que eu preciso para aquele momento, ou para um momento mais na frente. Então eu coloquei ali como uma das minhas prioridades, ou seja, foi uma coisa que eu identifiquei aqui no momento da minha intervenção. Olha, seria legal trazer isso aqui para minha criança, seria legal trazer... eu estou identificando que eu preciso trazer tais recursos. Assim, a gente vai entendendo no processo de empreender, quando a gente começa no nosso negócio, quais são os melhores recursos que você já começa com alguns, os básicos para começar. Foi assim que eu comecei e nunca me deixou na mão. E aí depois você vai entendendo quais são os recursos que precisam de toda forma. E aí você vai fazer um planejamento para fazer as compras desses recursos, desses brinquedos, desses materiais, que vai aí otimizar a qualidade dos seus atendimentos e vai otimizar também a qualidade da sua prática clínica, tá bom? E aí, com relação aos cursos, muitas terapeutas se entopem, se enchem de cursos que muitas vezes não conseguem dar conta. Hoje a gente sabe que as nossas capacitações, elas têm honorários muito altos, então vocês precisam sim se planejar. Muitas vezes acontece essa urgência de ter os cursos, não necessariamente porque o teu cliente e paciente está precisando. Lógico que você tem que se capacitar. E se capacitar para dar o melhor atendimento. Estudar e se capacitar para dar o melhor atendimento, a melhor intervenção. Só que a gente não pode esquecer do nosso objeto de estudo, né, de prática, que é, eu enquanto terapeuta ocupacional, a ciência da ocupação. Então, a gente fica muito preso às abordagens. Ontem eu levantei aqui nos stories esse dilema. Teve uma colega, né, uma aluna minha que disse, eu precisei passar 5 anos atendendo para poder fazer esse planejamento, para me sentir segura e começar. Já outra aluna me respondeu, também quero compartilhar isso com vocês, que ela disse assim, olha, Bru, eu fiz a certificação antes de começar no consultório, mas agora, nesse momento, eu tive que fazer o cancelamento da minha inscrição no outro curso que eu ia fazer, no caso, era o Bobat, porque ela está num processo de estruturação, de firmar esse negócio dela, e ela entendeu, teve que tomar uma decisão estratégica para entender que esse momento não é o ideal para ela fazer o Bobat, porque eu não sei se vocês conhecem essa abordagem, ele é um curso em que você tem que passar vários dias direto
né, em prática. Então, ele não para, ele não tem intervalo, tá? Então, por isso que ela disse, não, é a hora de eu parar, de eu avaliar e ver se isso aqui realmente vai ser sustentável para o meu consultório. Ter que deixar os pacientes, não ter ninguém para substituir, enfim. Então, isso também é pensar na estratégia MVP, tá? Não precisa você investir em todos os cursos ao mesmo tempo. É investir na estrutura do seu consultório para que ele se firme, tá? Independente seja consultório ou negócio digital, para que ele firme, para que ele tenha um alicerce, para que você consiga, no momento certo, na hora certa, dar passos, né, aí mais significativos, tá? Então, conforme a sua demanda for crescendo, você vai fazendo os cursos, conforme a demanda e as necessidades forem aumentando, você vai comprando os recursos, mas o que é que você pode começar agora? Onde você poderia começar a atender agora? Seria sublocando, por horário? Ou seria por turno? Seria abrindo com a colega para vocês conseguirem dividir os custos? Ou seria abrindo de forma totalmente independente? Né? E que local seria esse? Qual estrutura seria essa? Uma estrutura de baixo custo vai te ajudar a começar a dar os primeiros passos. Gente, eu comecei numa sala tão pequenininha que hoje esse tamanho de sala, estava até falando aqui para as minhas alunas no grupo das minhas alunas, que era do tamanho do depósito que vai ser nessa estrutura aqui que eu estou hoje. A minha primeira sala era do tamanho que é hoje o depósito onde eu vou guardar os meus equipamentos, enfim, as coisas. Entende como a gente vai, ao longo do processo, melhorando, identificando as possibilidades, criando oportunidades, investindo na hora, no momento certo. Até comentei com as meninas, eu estou aqui fazendo projeto do meu novo espaço, que é esse que eu estou aqui hoje, a gente está no processo ainda que vai começar a reforma. Hoje eu estou vivendo o MVP, né? Os pais dos meus pacientes que estão vindo aqui sabem que a gente está num processo de mudança do espaço, ainda vai ter muita reforma por aqui. Mas vejam só, isso não me impede de atender os meus pacientes, isso não me impede de dar continuidade ao meu trabalho. Imagina se eu precisasse parar para fazer a reforma e depois atender os meus pacientes. Né? Então, isso é muito importante de a gente entender que são processos, que são momentos. E até comentei com as meninas, esse espaço, o tamanho em si ainda não é o dos meus sonhos, mas ele é suficiente para eu ficar aqui por muitos e muitos anos, né, executando o meu trabalho com qualidade, com eficiência, né, com amor, dedicação e com a entrega que eu desejo para os meus clientes e meus pacientes, tá? Então, nada impede de você começar, tá bom? Outra coisa, quando a gente está começando, principalmente lá no comecinho mesmo, né, que a gente fala, tá começando do zero, será que tu tá começando do zero mesmo? Será que a experiência que você já trouxe dos outros locais que você já trabalhou, ou que você, mesmo que você ainda seja uma terapeuta que acabou de se formar, será que está vindo do zero mesmo? Será que a bagagem que você já tem aí dentro, ela é suficiente para fazer você começar e começar bem, né? Eu acho que conhecimento e direcionamento é muito importante quando se fala em estratégia MVP, porque isso otimiza os seus processos, isso ajuda você a dar passos mais seguros, tá? Outra coisa também, quando a gente está começando lá atrás, entre aspas, do zero, a gente precisa fazer a divulgação do nosso trabalho e também fazer captação de clientes. Dentro da estratégia MVP, o que você pode fazer? Utilizar essa ferramenta aqui, Instagram, que veio para ajudar muita gente. Eu sei que tem muita gente que usa isso aqui apenas para estar rolando feed, mas se você usa essa ferramenta aqui a seu favor, você pode ter muitos resultados aqui dentro. Né? As pessoas descobrem você, em algum momento você vai ser vista, você vai ser lembrada pela sua referência, pela sua autoridade, pelo seu conteúdo. Ou seja, dentro da estratégia MVP, isso aqui é gratuito, tá? Divulgar o seu trabalho, mostrar como é que você faz, como você trabalha enquanto terapeuta e como você pode estar ajudando o seu perfil de cliente, o seu público-alvo, aqui dentro do Instagram, tá? Esse lugar é um universo de possibilidades para quem sabe utilizar, para quem está se posicionando aqui dentro, para quem está com o Instagram e outros meios de comunicação e divulgação estruturado de forma profissional. E isso aqui é gratuito, gente. A única coisa que você vai precisar
desprender é do seu tempo, da sua dedicação e do seu empenho em trazer um conteúdo aqui relevante que vai fazer você atrair e prospectar os seus clientes, os clientes que você tanto deseja, fazer parcerias, encontrar outros profissionais que podem estar te ajudando nesse percurso, né? Tá divulgando a sua profissão, tá divulgando você enquanto terapeuta. Então não tem desculpa de você começar, tá? Não tem desculpa, eu não tenho paciente, vai ter, você vai conseguir, mas se você não der os primeiros passos, não tem como, esse paciente não vai cair do céu, tá? Eu sempre falo nas minhas falas aqui, eu trago isso para vocês. Grandes empresas que têm muita estrutura de marketing, nunca deixaram de fazer marketing, nunca deixaram de divulgar o seu trabalho aqui nas redes sociais, nos canais de divulgação. Então, por que tu, que quer tanto ter um espaço com muitos clientes, pacientes fidelizados, não quer estruturar o teu marketing, né? O teu processo de venda, de divulgação? Então, é uma crença, é um tabu, então não dá mais para você ficar pensando, mas eu tenho vergonha de fazer um stories, aqui eu sei que muita gente tem dificuldade, mas vergonha não paga boleto. Tem gente que não tá nem aí para você. E quando você pensar em fazer e vir aquela vozinha da autossabotagem dizendo que as pessoas vão te criticar, vão falar sobre você, pensa no teu objetivo, pensa no teu propósito, pensa no teu sonho maior, que é ter o teu negócio ali sustentável, lucrativo, você trabalhar de forma mais independente, né? Ver os seus sonhos se realizando através do seu trabalho. Porque as pessoas que vão te criticar, elas não vão fazer 1% do que você faz. Então, assim, pensa que antes de você paralisar por causa de crítica, coloca ali o teu sonho, o teu objetivo na frente de tudo isso, porque eu tenho certeza que você vai conseguir vencer essas dificuldades, tá? Outra coisa também que é mínimo viável possível. Beleza, não tenho uma estrutura dos meus sonhos, eu não tenho todos os recursos, eu não tenho todos os cursos, mas o que eu posso fazer dentro da estratégia mínimo viável e possível que vai me ajudar a alicerçar esse meu negócio para que ele cresça, ele floresça, tá? Essa outra forma é o atendimento, gente. O atendimento. Um ótimo atendimento de excelência, com o básico da atenção que você precisa dar para o seu cliente, para o seu paciente, buscando ali resultados. Bru, eu não tenho condições de fazer o curso XYZ. Procura profissionais que já começaram, que já estão à frente, que têm um conteúdo, que já passaram por esse processo de aprofundamento, né, de muitos estudos, de muita dedicação, e aí você faz uma consultoria, uma supervisão, uma mentoria, que tem um custo ali mais baixo, mas vai te ajudar a começar a entender os processos da prática clínica e otimizar ainda mais esse atendimento, essa qualidade de atendimento, para que os seus pacientes tenham resultados. Eu não posso pagar, sei lá, a certificação, o prompt, eu não posso pagar a certificação XYZ, mas você pode pagar uma supervisão, uma consultoria. E vou dizer para vocês, tá? Dependendo do profissional, eu tenho certeza absoluta que vai ser até mais proveitoso você ter um contato 1-para-1 com uma profissional que já tem experiência intelectual, experiência prática e experiência tato para lidar com profissionais que estão começando e que precisam de uma atenção, tá? Eu já fiz supervisões, já entrei em contato com profissionais que estavam à minha frente e me ajudaram muito, abriram muito os meus olhos, e isso dentro da estratégia MVP. Até que um dia eu pude, de fato, investir nos cursos mais caros, e que também eram demandas aqui dos meus atendimentos, dos meus pacientes. Porque nem sempre os cursos que estão na moda, ou que as pessoas estão divulgando, estão querendo fazer e tudo mais, é o curso que cabe para você, para o seu nicho, para o seu cliente, para o seu paciente, né? Que de fato você vai usar isso na prática, tá bom? Então, várias oportunidades você tem aí, caso você não consiga de fato estruturar um espaço físico agora, nesse momento, como eu já falei para você, sublocação por horário turno. Você pode também começar fazendo uma cartela de pacientes no atendimento domiciliar, gente. Já passei por isso também, depois eu fui me organizando para ter uma estrutura física, foi uma transição muito rápida, inclusive, de novo, eu fiz atendimento domiciliar em paralelo aos atendimentos no consultório, depois eu fui fazendo essa transição apenas para consultório, mas é uma forma, dentro da estratégia MVP, muito possível para vocês
para vocês começarem a ter e viver do próprio negócio de vocês, fazendo atendimento domiciliar, tá? Essa forma de atendimento, ela é tão necessária quanto no consultório. Se vocês identificarem lá no passo 1, que eu falei para vocês, o modelo de negócio, o perfil de cliente, o público-alvo que vocês vão atender, pode ser que você encontre dentro do domiciliar uma oportunidade gigantesca de começar no seu negócio. Porque muitas vezes, eu, Bruna, quando eu precisei, quando eu entendi que eu não ia aceitar de forma alguma trabalhar em clínicas credenciadas ganhando 10, 12, 15 reais por atendimento, que era o auge, eu disse, é melhor eu ir para o domiciliar. Que mesmo que na época não fosse... Ai, eu tô com a minha perna dormente. Tô sentada aqui no chão. Mesmo que eu não estivesse na época ganhando o valor justo de sessão que eu gostaria, mas pelo menos eu estava recebendo ali o meu valor cheio de uma sessão que na época era 80, 90 reais, lá atrás, tá? Não foi agora recente, né? Porque só no consultório eu tô há mais ou menos 7 anos no meu consultório. Então, assim, eu já passei por esses processos, mas isso não, o fato de eu estar criando oportunidades para que eu pudesse ir dando os passos para chegar a essa estrutura que eu tenho hoje, que inclusive está em reforma, né? Como eu falei para vocês, olha como a gente não para ao longo do processo, ao longo do caminho. É isso que eu quero dizer para você. Não adianta você se comparar, não adianta você querer estar... você olhar para o crescimento do colega e ver que e achar que foi fácil para ele, né? Ou que ele não passou por alguns processos que também foram difíceis, que ele vivenciou obstáculos para chegar onde ele chegou, né? O mais importante desse processo é não parar, é continuar, é sempre estar buscando esse crescimento, né? Buscando essas oportunidades, começando aos poucos, começando com um pouquinho e depois você vai crescendo. Eu acho que um preço muito mais caro do que não começar é ficar onde está, sofrendo a desvalorização, né, o desrespeito, muitas vezes passando por situações muito desagradáveis, não tendo autonomia, não tendo independência na sua forma de trabalho, não conseguindo aproveitar o máximo da sua profissão porque você está com impedimentos, né? Então, eu acho que esse preço, né, é muito mais caro do que você começar aos poucos, dando passos, né, subindo degrau por degrau e vivenciando esse processo com muita presença. E quem sabe, como eu, né, olhar para trás e dizer, valeu a pena passar por todos esses estágios e chegar onde eu cheguei. E chegar onde chegou não é o suficiente, não é a linha de chegada, é apenas uma etapa em que você tem o desejo, a sede, a vontade de ir alcançando novos caminhos, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa buscadora. Hoje eu estou nesse processo. Amanhã, com certeza, eu estarei buscando por outras possibilidades. Com certeza, porque eu sou muito inquieta, tá? Então, eu sempre estou buscando outras coisas para que isso, até para minha motivação, para entregar o melhor, para que eu possa crescer, para que eu possa amadurecer, para que eu possa conquistar meus objetivos e os meus sonhos, tá? Então, tudo começou lá na estratégia MVP, trabalhando em uma sala pequena, depois de uma salinha maior, atendendo domiciliar, né? Tendo dificuldades de precificar, mas aí depois eu fui, né, melhorando nisso, né? Fui investindo nos conhecimentos necessários para que eu pudesse ganhar segurança, confiança e ter um atendimento cada vez mais melhor e mais eficiente em todos os sentidos, tá bom? Outra forma também de você começar dentro da estratégia MVP é no online, tá? Tem muitos terapeutas que já estão trabalhando, estão tendo resultados significativos, não tão somente com pacientes, mas com outros profissionais. E esse conteúdo, esse tema, é um tema que para uma outra live eu não vou adentrar, tá? E tem profissionais também que estão atingindo, alcançando uma demanda de famílias de interior, né, de outros estados. Tudo isso que você faz aqui dentro do Instagram vai elevando ainda mais a sua autoridade, elevando ainda mais o seu nível de percepção das pessoas com relação ao seu trabalho e você vai conquistando esse espaço e estar dentro do digital, do online também vai te favorecer e também é uma estratégia muito eficiente
dentro do MVP, o mínimo viável possível, tá bom? Então, gente, é isso. Temos muitos assuntos. Esse assunto aqui, ele é um assunto muito extenso, inclusive. Eu aprofundo dentro do programa Empreenda TO. Faço esse acompanhamento, esse direcionamento com as minhas alunas, para que elas consigam, né, dar os passos mais significativos conforme o momento em que elas estão, tá? Então, é um assunto que eu tenho que aprofundar muito, muito, muito como fazer, né, digamos assim, dentro dos meus acompanhamentos, tá bom? Então, na semana que vem, acho que essa semana eu vou fazer mais uma live, vou combinar aqui com vocês, e na semana que vem tem mais conteúdos por aqui, tá bom? Foi ótimo estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha contribuído, né, de alguma forma, e qualquer coisa, estamos por aqui e até a próxima live.